Olá, pessoal que acompanha aqui a gente nas nossas redes sociais. Mais uma vez, nós estamos com a nossa live de todos os dias, das 17h30 às 18h. E hoje a gente está com um convidado muito mais do que especial, né? Que é o nosso deputado federal, Paulo Pimenta, que eu tenho um carinho bastante especial. E quando estava líder da bancada dos deputados federais, fez um trabalho importantíssimo de luta e enfrentamento político contra toda esse retrocesso, né? Infelizmente, que Bolsonaro traz para o Brasil e, claro, para a nossa sociedade mais vulnerável e a classe trabalhadora. Mas antes, Paulo, eu queria te apresentar um pouquinho, né? O nosso companheiro é deputado federal do Rio Grande do Sul. Ele é jornalista, técnico em agrícola, é isso? Mas veio do movimento estudantil e de lá para cá a sua caminhada na luta do movimento social nunca baixou as bandeiras, né? E como deputado, como falei, federal, e tem um carinho, de novo, muito grande de você estar aqui. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Então, seja muito bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, Juliana, a alegria é toda minha de poder estar aqui, mesmo nesse momento delicado, né, nesse momento difícil que o nosso país está vivendo. Imagino você aí como vereadora em São Paulo, que tem sido o epicentro do problema, né, no nosso país, uma doença que ninguém sabe qual é a dimensão que ela vai ter. Há 30 dias atrás, nós tínhamos praticamente 100 mil pessoas infectadas no mundo. Nós já ultrapassamos 2.500.000 pessoas. E ninguém sabe como é que vai ser isso, como chegar na África, quando chegar na América Latina, quando ela realmente chegar com força na América do Sul. São regiões do planeta muito mais precárias do ponto de vista da habitação, do ponto de vista do saneamento. E a nossa bancada tem trabalhado muito, viu, Juliana? Muito, tanto no sentido das questões sanitárias, como também nas questões da política de emprego e renda, tentando oferecer uma resposta. E eu estou aqui totalmente à tua disposição, né? Acompanho o teu mandato, sei do teu trabalho. Para mim é uma alegria poder estar aqui conversando contigo. Então, muito bom. Então, eu queria iniciar, assim, a gente está vendo que o Brasil está uma loucura, né? Eu falo que desde o período que a gente sofreu o impeachment da presidenta Dilma, de lá para cá, a cada situação que acontece, a gente fala assim, não vai ser pior, acho que chegou já no limite. E cada dia acontece um problema, e principalmente batendo na vida da classe trabalhadora, né? Então, eu queria saber da sua opinião, né, nessa pandemia que está tendo do Covid-19, e a gente tem um presidente que coloca a opinião dos especialistas, dos cientistas, sociólogos, historiadores, né? Inclusive a maioria da opinião pública, ele coloca de uma forma que as pessoas têm que ir para a rua, têm que trabalhar, porque a economia ela que precisa ficar viva. E colocando os trabalhadores numa situação delicada. Queria que você falasse um pouco, né, como que está essa crise governamental, de essas frases, né, e essas coisas que ele tem colocado, além daquela do domingo de ele ter ido junto com o time querendo colocar que a ditadura militar voltasse, né, para o Brasil. Então, me dá um pensamento que vocês têm feito e como que vocês estão enfrentando esse momento. Muito bem. Olha só, até dezembro, nós ainda não tínhamos nenhum caso diagnosticado, ninguém nunca tinha ouvido falar dessa doença. O primeiro caso comprovado na China foi no final de dezembro. Então as pessoas têm que sempre pensar o seguinte, nós estamos tratando um assunto que ninguém conhece. Nenhum médico estudou sobre ele na universidade, não existe um livro, não existe literatura, não existem estudos publicados, né? Então, nós estamos tratando de uma doença que ela é algo absolutamente novo, que o
que existem são algumas hipóteses, nenhuma delas comprovadas. Né? Agora, até dezembro havia um mantra, aqui no Brasil, inclusive, muito forte. Estado mínimo, né? O Estado não pode mais continuar agindo como indutor da economia, políticas de bem-estar social são coisas do século passado, né? O apoio à PEC da corte dos gastos para poder ampliar a privatização dos serviços de saúde, vigilância sanitária, o corte de gastos das universidades, dos institutos de pesquisa. Esse era o discurso que a gente ouvia, né, até dezembro. Isso aí, no mundo, sumiu, Juliana. O que a gente observa hoje, no mundo inteiro, é a necessidade de serviços públicos, de saúde, ampliação do papel do Estado. Só o Estado pode impedir uma quebradeira generalizada, só o Estado pode garantir renda para que a população, né, enfrente a pandemia. Então, há uma mudança conceitual muito rápida. Isso a gente tem que perceber. Né? Em segundo lugar, quer dizer, o Bolsonaro ele representa aquele lado mais perverso do capitalismo. Porque mesmo em outros países, com governos conservadores, como no Reino Unido, né, mesmo governadores conservadores dos Estados Unidos, por exemplo, nenhum deles chegou a essa loucura. O Bolsonaro insiste na tese de que é uma gripe, que as pessoas que vão morrer, elas iriam morrer de qualquer jeito. Né? Tu viu aquela declaração do novo ministro da Saúde? O dinheiro da saúde é finito. Se nós temos um idoso, doente, um jovem, qual que é mais importante salvar? Na realidade, ele está enxergando ali a mão de obra, a exploração do trabalho, a mais-valia. Do idoso nós já exploramos, o jovem ainda podemos vir explorar. Né? Então, esse lado perverso do capitalismo é que leva, né, a esse discurso do Bolsonaro, esse desprezo pela vida. Ontem, quando perguntaram para ele, presidente, mas morreram tantas pessoas, ele falou, eu não sou coveiro, quem eu tenho que ver com isso? Quer dizer, como se não tivesse absolutamente nenhuma responsabilidade com o país. Olha para a Argentina, né? Olha para a Alemanha, olha para qualquer país, vê qual é a postura de um chefe de Estado, de um presidente, e compara com o que está acontecendo no Brasil, realmente é uma coisa assustadora. E isso pode custar muito caro, porque são vidas das pessoas, né, que estão aí todos os dias sendo perdidas. Há um processo de subnotificação assustador, assustador. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas estão infectadas no Brasil, nem quantas morreram. Eu tendo a achar que os números são muito maiores do que tem sido divulgado, mas é uma questão de dias para que tudo isso possa vir à tona e as pessoas perceberem a dimensão da gravidade do que nós estamos vivendo, Juliana. Muito bem. E uma das coisas que a gente, né, percebe que esse presidente ele sempre testa, né? E vai testando para ver o que é a opinião pública e das instituições. Aí eu ainda quero insistir na relação de domingo, né? Da ida dele em um ato que pede a volta da ditadura militar. Alguém esses dias fez uma fala muito interessante que lá em Minas, né, as pessoas têm a forma de dialogar falando assim, que o boi ele fica bem olhando ali a cerca. E aí ele vai empurrando a cerca. Se a cerca cair, ele vai embora. Se ela não cai, ele retorna, né? E vai tentar no outro dia. Então, eu acho que é isso que o Bolsonaro tem feito. Eu acho que ele fez uma tentativa no domingo de tentar saber e ouvir se ia ter reação. E eu acho que teve uma reação interessante. E eu queria saber como que ficou o burburinho do Congresso, né, dessa atuação dele. E teve também, hoje, que uma entrada, se não me engano, da Justiça Federal, dizendo às pessoas, os deputados que estão programando e organizando essas manifestações contra a democracia, mas não incluiu ele. Isso é real? Então, vamos lá. A estratégia do Bolsonaro me parece muito clara, né? Eu acho que tu tem toda a razão. Só que ele testa, Juliana, e ele dá 2 passos para frente, e quando ele recua 1. Então, a cada teste, ele avança uma casa, né? Então, ele vai 2 e volta 1.
Ontem a gente teve reunião com o presidente Lula, toda manhã, da Câmara, do Senado. O presidente Lula falou muito firme sobre isso, porque domingo ele ocupou todo o espaço da mídia nacional. Ele transmitiu no Facebook dele, eles transmitiram, ele foi parar no Fantástico. Não tem ninguém no Brasil que não tenha escutado o que o Bolsonaro disse. Não tem escutado, né, ele falar, ele aplaudia aquelas pessoas que pediam a intervenção, que falavam em AI-5, que falavam em fechamento do Congresso, que fechamento do Senado. Aí chega segunda de manhã, na porta do Palácio da Alvorada, ele diz, não, eu sou um democrata, eu sou um defensor da democracia, eu defendo. Então, ele faz todo o movimento, ele cria, ele empodera os fascistas, né? Nós tivemos vários atos, inclusive, de agressões físicas no domingo. Lá no Rio Grande do Sul foi um horror, porque as pessoas se sentem empoderadas por ele. Elas se sentem empoderadas, porque quando ele diz, vocês não só têm o direito, vocês têm o dever de lutar pelo que vocês acreditam. O que ele quer dizer para aquelas pessoas, né? Então, ele incentiva tudo isso. Aí ele vai lá e recua. Ele recua de uma forma cínica, né? Agora, eu tenho a impressão que ele não conversa nessa linguagem que a gente conversa, entende? É preciso que haja atitudes concretas, como, por exemplo, nós devolvemos a medida provisória 905, que era chamada MP da morte. Nós temos várias outras MPs que nós precisamos deixar caducar. Veja bem, se o Supremo Tribunal Federal vai abrir uma investigação sobre parlamentares que tenham cometido crimes contra a Constituição, no mínimo que nós temos que fazer, Juliana, é abrir no Conselho de Ética também. Porque se eles cometeram um crime perante, né, a Suprema Corte, perante a Constituição, isso é quebra de decoro. Então, esses parlamentares, nós temos que ir para cima deles, do mandato deles. Né? E por que eles não incluem o Bolsonaro? Porque não pode. Eles não teriam competência, teria que ter uma autorização prévia do Congresso para abrir uma investigação. Então, na minha opinião, essa investigação ela chegará no Bolsonaro, não tem como não chegar nos filhos do Bolsonaro, no Bolsonaro. Agora, na medida que a investigação tiver indícios, eles vão ter que pedir autorização para o Congresso Nacional. Né? Então, eu acho até que foi uma estratégia inteligente do Supremo Tribunal Federal, abre a investigação. Né? A gente sabe que os filhos, Juliana, ele montou um gabinete dentro do Palácio do Planalto, e os filhos despacham hoje, e tem uma importância maior que os próprios ministros, né? Junto com o gabinete do ódio, essa difusão da mentira, das fake news. E esse inquérito, ele é um inquérito muito importante. Eu até acho que ali tem que ficar muito atento, porque o Aras, né, não tem mostrado qualquer disposição de investigar ele para valer, mas quando caiu no Supremo, e como os ministros do Supremo têm sido muito vítimas de fake news, dessa campanha odiosa que eles promovem nas redes sociais, eu acho que a gente tem 3 frentes: CPI das fake news, Conselho de Ética da Câmara e acompanhar a investigação que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. E aí, a gente já falando de fake news, tem outra dúvida, assim. Tem a CPI da fake news que está aí no Congresso, né? A gente vê que eles ganharam muito, inclusive deem continuidade nisso, nessa desinformação de dizer que a pandemia não é nada, que é só uma gripezinha. Continua ainda os mesmos mecanismos que eles usaram na eleição de mentiras, né? Como que tá isso daí? Você acha que essa CPI ela pode ser o foco para, de repente, impugnar a chapa que elegeu o Bolsonaro e ser chamada uma nova eleição presidencial? Eu acho que a CPI das fake news ela é uma ferramenta muito importante. E eles têm muito medo da CPI das fake news. Né? Tanto é que o Eduardo Bolsonaro, ele, essa semana, tentou um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, dizendo que a CPI tem por objetivo perseguir o pai. Né? É engraçado porque eles falavam muito do tal do quem não deve não teme, quem não deve não teme. Esse era um dos discursos da família Bolsonaro. Né?
E aí o sorteio do STF caiu no Gilmar Mendes. Né? Caiu no Gilmar Mendes para decidir. Eu acho que é muito provável que eles não tenham êxito no pedido deles de impedir a investigação sobre as fake news. Né? E essa CPI, ela já avançou em muita coisa, muita coisa. Nós já conseguimos mapear boa parte das redes, nós já conseguimos encontrar boa parte dos IPs que são utilizados, inclusive dentro do Congresso Nacional. Né? Quem são as pessoas que administram essa verdadeira rede de robôs. Tem muitas páginas, muitos sites que são hospedados fora do Brasil. E agora nós vamos entrar numa fase nova, que é quem financia isso. Né? Porque, se tu observar, Juliana, na atividade de domingo, segundo o Bolsonaro, foi tudo por acaso. Ele não sabia, as pessoas resolveram para frente do QG, aí chamaram ele. Não... Gente, aquilo aí tinha muita grana envolvida, muito planejamento envolvido. E as faixas eram todas do mesmo padrão, possivelmente tenham sido feitas todas do mesmo fornecedor. Né? Quer dizer, o impulsionamento das redes sociais de convocação, tudo isso envolve muito dinheiro, gente. Quem é que pagou isso aí? Né? Esses caras deles, a boa parte desses bandidos hoje, estão todos eles trabalhando no Palácio do Planalto. Né? Hoje aquele Alan, não sei das quantas, fez uma postagem no Twitter, que é um negócio criminoso. Ele diz assim, se abrir inquérito contra algum deputado deles, nós vamos divulgar os nomes e o endereço dos deputados do lado deles para que vocês possam tomar providências. Né? Nós vamos divulgar os endereços para que vocês... Então, percebe que é uma ação fascista, uma ação criminosa, né? Num governo de bandidos, de milicianos. Se tu falar para eles Queiroz, se tu falar a palavra Capitão Adriano, se tu falar a palavra CPI das fake news, imediatamente a família se desestrutura, né? E leva atitudes como essas que vocês estão acompanhando. Eu vou te chamar de Pimenta, né? A gente fez Na realidade é o meu nome, né? Pode chamar. Tá bom. Nós fizemos na rede, colocamos assim, olha, vamos ter uma live com o nosso deputado Paulo Pimenta e você quer fazer alguma pergunta para ele? Selecionamos algumas, tá? Então, por exemplo, a professora Keila, da Prefeitura Municipal de São Paulo e da Secretaria de Mulheres do PT de Barueri, ela faz a seguinte pergunta: quais são os cenários e as possibilidades institucionais de saídas para a crise brasileira, tanto no sentido da defesa da democracia, quanto em relação ao avanço do autoritarismo por parte do governo? Uma boa parte você já respondeu. Não sei se... Eu acho assim, Juliana, professora Keila, do meu ponto de vista, o Brasil está numa encruzilhada. Né? Por quê? Porque o Bolsonaro ele está disposto a avançar. Né? Ele se aproveita da doença para tentar criar um ambiente de perversidade. O Bolsonaro fez uma aposta. Né? Então, ele dificulta, por exemplo, o andamento das políticas de apoio às pessoas, de apoio às microempresas. Por que ele faz tudo isso, gente? Porque quanto mais as pessoas têm dificuldade de sobreviver para enfrentar a pandemia, mais elas ouvem o que ele fala, elas escutam o que ele fala. Né? E o Bolsonaro ele busca criar uma situação para justificar coisas como foi feito na Hungria, como tentam fazer na Turquia, que diante da gravidade da pandemia, nós precisamos restringir até mesmo o funcionamento do parlamento. Então, ele avança nesse sentido. Por outro lado, há uma reação na sociedade que ela extrapolou o campo da oposição. Então, essa nota escrita por todos os governadores, 20 governadores assinaram essa nota domingo, em defesa da democracia e do parlamento. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que ele não pode interferir nas decisões das cidades e dos estados. Né? A abertura desse inquérito mostra que cresce na sociedade uma compreensão daquilo que a gente traduz com uma palavra simples, que é fora Bolsonaro. Por que a gente diz fora Bolsonaro? Nós não vamos protocolar amanhã o pedido de impeachment dele. Não teria sentido nós protocolar o pedido de impeachment para ele não ser aprovado, ele sairia mais forte.
Mas quando você diz fora Bolsonaro, você diz para a sociedade, gente, o Bolsonaro é um empecilho para tratar a pandemia, para enfrentar essa crise. Bolsonaro representa o oposto de tudo aquilo que o Brasil precisa e fortalece esse ambiente no campo da democracia, no campo da institucionalidade. Agora, eu considero que nós estamos totalmente em aberto, né? Seria absolutamente difícil de fazer afirmação sobre como é que o Brasil vai avançar, porque nós não sabemos nem como a doença vai avançar e quais serão os desdobramentos daqui para frente. Evidentemente que nós vamos disputar uma saída para essa crise, que é a saída que a gente defende, né? E que vocês conhecem, nossa plataforma de renda mínima, de geração de emprego, de presença do Estado, que é totalmente o contrário daquilo que o Bolsonaro tem falado. Exato. E aí a gente entra também já numa outra pergunta do Dima Silva, que é eletricista aqui em São Paulo. Ele fala o seguinte: como estão as conversas dentro da Câmara em relação à possibilidade de criar uma união maior entre as esquerdas no Brasil? E a gente sabe que teve também uma reunião do uma reunião dos deputados e senadores com o presidente Lula, porque até então o PT não estava dizendo ainda fora Bolsonaro, né? Mas a partir disso começou a ter essa construção já vinculada com uma política de propor, né? Propor a vida, propor a relação das políticas públicas, do Sistema Único de Saúde, enfim, e para a classe trabalhadora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Se há uma construção democrática com as esquerdas, mas mais ampla. Até porque não ficar o fora Bolsonaro simplesmente só como mais uma frase, né? Mas... Eu acho assim, de certa forma, esse ambiente criado no país pela doença e a postura do Bolsonaro, ela quebrou um pouco aquela polaridade que até então estava existindo, que era, né, a oposição às políticas neoliberais do governo Bolsonaro e a tentativa de desmonte do Estado e retirada de direitos. A doença introduziu um elemento novo. Né? E aí, gente, o que tu observa? Que setores que votaram no Bolsonaro, eles começaram a se assustar. Porque uma coisa é o Bolsonaro ir lá puxar o saco do Trump, outra coisa é o Bolsonaro falar sobre base de Alcântara, o Bolsonaro brigar com uma jornalista, o Bolsonaro ofender as mulheres, como ele sempre fez, o Bolsonaro ser covarde. Isso não é novidade para ninguém. Mas, dali um pouco, o cara começa a pensar o seguinte: bom, esse doido está colocando em risco a vida das pessoas. Aí, no momento, ele pensa, mas das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu quero bem. Hoje, Juliana, eu tive contato com 2 casos diferentes de pessoas, um médico que se automedicou com essa cloroquina e morreu, 55 anos. Ele tomou o coquetel, ele estava com sintomas, o cara se automedicou e foi a óbito. E o jornalista, né, que inclusive que era um colaborador do DCM, que foi receitado para ele no hospital o remédio, e ele tinha sintomas leves, nem confirmou, o teste não confirmou o coronavírus, e deu uma arritmia cardíaca e ele foi a óbito. Então, as pessoas começam a pensar assim, mas só um pouquinho, gente. Eu vou botar minha vida, a vida das pessoas que eu quero bem. Quando ele fala com aquele desprezo, mas qual é o problema? Idoso vai morrer um dia. A pessoa pensa, pô, mas se for na minha casa, ele está falando de quem? Né? Há mais de 60 anos, na minha casa, tem gente de mais de 60 anos. Tem gente que é diabética, tem gente que tem problemas cardiovasculares, tem pessoas que têm doenças respiratórias, tem pessoa que está fazendo tratamento de quimioterapia. Tudo isso aí que o Bolsonaro fala que é descartável, isso aí tem nome, gente. Isso aí tem CPF. Aí a pessoa começa a pensar, como ele está descartando as pessoas que eu amo, as pessoas que eu quero bem, as pessoas que eu gosto. Isso vai mexendo com as pessoas. Sabe que a hora que a doença deixa de ser uma estatística, deixa de ser um número e ela vira uma pessoa, muda completamente a percepção das pessoas sobre isso, sobre a doença. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro tende, cada dia que passa, a perder. Ele tenta se sustentar, Juliana,
dificultando as medidas para apoiar as pessoas. Pela doença, ele perde o debate. Pela doença, ele perde. Então, ele faz o quê? Ele dificulta para chegar o dinheiro para o autônomo, para diarista, para o microempreendedor, e aí acaba fazendo aquele discurso que a pessoa quer ouvir. Vai deixar que eles quebrem a tua empresa? Vai deixar que tu perca teus empregos? Tu conquistou isso a vida toda? Mas, na realidade, quem está impedindo é ele que o dinheiro chegue na pessoa. Quem está dificultando é ele que o dinheiro possa chegar nas pessoas. Então, essa contradição entre a doença e o emprego, ele estimula, porque ele perdeu o debate sobre a doença, ninguém mais acredita que é uma gripezinha, um resfriadinho, e ele tenta agora polarizar com o discurso sobre o emprego. E quando você fala dessa questão da dificuldade de conseguir ter acesso aos recursos, você vê que a Caixa Econômica está com filas imensas e o site lá não funciona e cai. Então, as pessoas têm me procurado muito para falar assim, bom, eu já sou cadastrada no auxílio, mas não caiu o dinheiro. Aí eu falo, olha, e eles falam que não precisa entrar. Eu falo, você entra, você cadastra e você faz. Porque se você não aparece, mesmo eles tendo dito que vai fazer, não tem acontecido. Então, o Brasil inteiro. E outra tática que ele está usando, não finalizou nem a primeira etapa dos R$600, ele já está anunciando que a segunda parcela já está liberada, que não é verdade, né? Mais uma vez, deixando o povo numa situação bastante delicada, né? Agora, uma coisa que eu queria falar também, Juliana, eu estou acompanhando aí a situação de São Paulo e eu vejo as notícias sobre os hospitais, sobre as unidades de saúde, sobre a quantidade de pessoas que estão sendo enterradas nos cemitérios e muito acima da média, né? E agora há pouco, Juliana, eu estava conversando com o nosso deputado José Ricardo, que ele é de Manaus, né? E olha, Manaus, a situação adquiriu nas últimas horas. Sabe que em Manaus, Juliana, em média, eles tinham 25 enterros por dia. Desde domingo, eles começaram a ter mais de 100 enterros por dia. Ontem, 36 pessoas morreram em casa porque já não conseguem mais ter atendimento, não é nem em hospitais, nem em unidades ambulatoriais. E o mais impressionante, Juliana, que dessas 125 pessoas que morreram ontem, só 9 tinham diagnóstico de coronavírus. Todas as demais sequer tinham diagnóstico, não estavam na relação de suspeitos e nunca fizeram teste. Então, nós vamos saber, só daqui a 10 dias, qual é efetivamente o desenho de hoje. O desenho que nós temos hoje no Brasil é o desenho de 10 dias atrás. Né? Então, a situação, com certeza, ela é muito mais delicada, ela é muito mais grave. Eu acho que a gente tem que estar muito atento. Tu, como vereadora em São Paulo, tem um trabalho fundamental. Infelizmente, tu está numa situação tão delicada, né? A periferia de São Paulo, eu olhei os números, né? Os números de óbitos da periferia comparado com o Morumbi são completamente diferentes, né? Isso revela que as pessoas mais pobres são aquelas que tendem, né, a ter as consequências muito mais diretas, né, da ação desse vírus tão mortal e que, infelizmente, nós temos um presidente dizendo esse monte de bobagem, né, Juliana? Sim, aqui em São Paulo está bastante difícil. Você sabe que a gente não, os dados que estão sendo colocados, eles não são verdadeiros, né? Eu, aqui na Zona Leste, eu moro bem pertinho do cemitério da Vila Formosa, que é um dos maiores cemitérios da América Latina. E, claro, os contatos ali com os coveiros e com os jardineiros, eles estão sempre falando que está triplicando. Então, iniciando, assim, normalmente é 32 enterros. Hoje nós estamos fazendo 98. Teve outro dia que foram 108. Chegaram mais 9 máquinas alugadas, escavadeiras, para abrir mais covas. Não só aqui na Zona Leste, mas na Zona Sul também. Então, os leitos hospitalares já estão, 73% já estão lotados de UTI. Mas tem uma coisa, o governo Bruno Covas, ele tem feito investimento
para a saúde, mas nas organizações sociais. Os hospitais que são vinculados com a autarquia, quer dizer, com a rede direta, eles não têm chegado EPIs, sabe? E isso é uma das denúncias, não só o mandato, mas como os sindicatos de São Paulo, o Sindicerp, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, tem feito um trabalho muito intenso, não só na área da saúde, da segurança, mas também... Eu postei um vídeo ontem com a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de São Paulo. Postei um vídeo com ela dando um relato, né, sobre a falta de equipamentos de proteção individual, sobre todas a falta das condições de trabalho, a quantidade impressionante de trabalhadores e trabalhadoras da saúde em São Paulo que já foram infectados, né, Juliana? Sim, porque aqui, bom, primeiro a gente tem a relação da periferia, né? As pessoas ainda não estão acreditando nessa doença. Então, você olha, as pessoas estão na rua. Tem uma parte, sim, que é a mais vulnerável, que são das beiras de córrego, dos barracos, que não tem saneamento básico. Essa a gente precisa mais do Estado, do poder público ali trabalhando para poder ter um atendimento com mais qualidade, que não acontece. Mas a gente também, a partir do governo Lula, Pimenta, os bairros periféricos, eles foram transformados de barracos para as casas de alvenaria e casas que principalmente cresceram, né? Tanto para cima, mas tem espaço. Mas mesmo assim as pessoas não têm ficado em casa. E a gente tem feito um trabalho aqui de colocar o carro de som na rua, né? Passando para poder avisar para as pessoas ficarem em casa. Como é que está aquela região assim, que nós que não somos de São Paulo, que a gente conhece mais, que o pessoal vai fazer compra, no Brás, 25 de março, isso aí está funcionando tudo? Não, estão fechados, porém, tem acontecido de eles deixar meio aberto o estabelecimento. Quando a fiscalização está intensa nesses locais, tanto no 25 de março, quanto na 25 de março, quanto naquela parte lá da Santa Efigênia. Mas as pessoas estão trabalhando dentro das lojas, com a porta fechada. Então, fica lá fora, que a gente chama de puxadores, né? Então, vários puxadores. Eu conversei com o Suplicy esses dias, e ele me relatou na época, quando ele foi secretário da Haddad, que fizeram um censo que tinha 16 mil moradores de rua, depois foi feito um censo que tinha 24 mil, e que na expectativa dele poderiam talvez hoje ter 40 mil moradores de rua em São Paulo, né? Exatamente. E tem, inclusive, a política pública que é vinculada com o prefeito Bruno Covas com assistência social não é ainda aquela necessária. Você sabe que aqui a gente tem uma pessoa que trabalha muito com isso, além do Bom Parque, mas o Padre Júlio, né? Que abre lá a paróquia, foi semana passada, eu estive lá com ele, e a principal coisa que ele fala, bom, primeiro que a renda emergencial para o povo de rua não chega, porque muitos deles não têm nem o CPF, e como que vai tirar o CPF nesse momento? Segundo, não tem como eles cadastrarem, não tem celular para eles poderem baixar alguma coisa. Então, ele abriu ali o espaço para fazer esse cadastro, mas a prefeitura não fez o papel dela. Ela diz que é os CRAS e os CREAS que é reduzido e que fazem outros serviços, né? Então, eu acho que nós, aqui em São Paulo, estamos com grandes desafios intensos de avisar e notificar as pessoas que aqui é o epicentro, né, do Covid, que as pessoas precisam ficar em casa, mas as políticas públicas não estão chegando para a periferia. Nem a relação de alimentação, né, nem a questão de higiene, e muito menos os equipamentos de EPI para os serviços públicos, mas também aquele, agora, saiu um decreto hoje do governador Dória, que todo mundo agora vai ter que usar máscara. Mas sabe quanto custa uma máscara aqui, na média, entre 10 a 5 reais? Se a pessoa não tem dinheiro nem para poder comer, como ela vai ter 10, 5 reais para poder usar máscara? Então, isso é uma política de Estado de muito marketing e pouca ação. Manda a pessoa usar 3 vezes por dia álcool gel, ficar isolado num cômodo da casa e andar sempre de máscara, como se as pessoas pudessem. Isso é uma linguagem para a classe média alta. Não esqueça de 3 vezes por dia passar o álcool gel. Não esqueça, se você não estiver bem, fique num cômodo isolado, né? É uma coisa. A população deve ouvir aquilo e achar
Que mundo que esse povo vive, né? Enfim, aqui então a gente já vai começando a encerrar a nossa live, né? Nós já estamos há 35 minutos. Quero demais agradecer você por esse bate-papo. Você foi muito esperado no dia de hoje, né? Desde que a gente combinou, conversou no final de semana, já foi feito rapidinho, então a gente distribuiu bastante na nossa rede. E aí eu queria que você, né, finalizasse aí já fazendo uma finalização da sua fala e a gente já ir se despedindo. Legal. Bom, assim, eu quero agradecer também, Juliana, para ti, agradecer para todo mundo que está nos acompanhando. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande para poder permitir que as pessoas recebam a informação, né, a partir daquilo que a gente está enxergando, que a gente está vivenciando. O fato das pessoas terem ficado em casa também aumentou muito, né, a audiência da TV aberta. Você sabe que para a TV aberta o PT não existe. Não existe, né? O presidente Lula não existe, a Dilma não existe. Esse dia eu estava numa reunião com o Haddad, e o Haddad disse que ele chega nos lugares e as pessoas dizem: Haddad, eu nunca mais te vi desde a campanha. É por quê? Porque ele nunca mais falou na TV aberta, desde o fim do programa eleitoral gratuito. Então, se nós não construirmos uma rede que permita que as pessoas recebam de nós a informação, dialoguem conosco, apresentem para nós as suas dúvidas, nós também vamos deixar as pessoas reféns e vulneráveis a ter que buscar tudo isso na mídia tradicional. Então, a gente tem que trabalhar muito mais, muito mais. Né? As ações de solidariedade, eu acho que também é uma coisa fundamental. Quando a gente fala ação de solidariedade, não é uma coisa que a pessoa pode fazer sozinho. Né? Essa questão que a Juliana falou, gente, o pessoal tem imensa dificuldade de acessar o aplicativo, a saber como resolver a falta do CPF, a saber como cadastrar um pleito junto ao governo federal. Agora vai começar toda a questão das micro, pequenas empresas, dos trabalhadores autônomos, dos microempreendedores individuais. A juventude, especialmente, tem muito mais facilidade. Né? A ação solidária pode ser essa, de ajudar as pessoas. Além, evidentemente, da gente fazer um esforço num momento como esse de todo mundo enxergar que tem gente... Né? Se a gente não... nós estamos aqui em confinamento. Bom, gente, pelo amor de Deus, nós temos casa, nós temos, né, net, nós temos computador, nós temos que pensar que tem, no Brasil, metade da população que está há 30 dias, que trabalhava de dia para comer de noite, não está conseguindo trabalhar. Né? Então, é a hora da gente mostrar também uma disposição, mostrar que a esquerda, né, tem uma concepção diferente de mundo, de solidariedade, de socialismo, de humanismo, de tudo aquilo de bom que a gente possa aprender. E a hora que tu precisar de mim, Juliana, me liga aí, estou sempre à disposição e admiro muito teu trabalho, acompanho teu mandato. O que tu precisar, pode contar comigo sempre. Obrigado. A gente já até tinha combinado no finalzinho do ano passado que eu queria que você viesse conversar um pouco. Eu vou, depois que passar, vou com todo prazer aí. Sabe que eu gosto muito desse debate da comunicação, né? Eu sou jornalista, formado na Universidade Federal de Santa Maria. Desde o início eu brigo muito para que a esquerda tenha uma atuação. Brigo muito com o presidente Lula sobre isso. Né? E hoje eu conversei com ele de manhã. Antes de a gente terminar, me conta um pouco desse diálogo com o presidente Lula, como foi aquela reunião. Foi muito boa assistir depois da reunião com os deputados e os senadores. Vocês estão afiadíssimos em propostas, né, gente? O presidente Lula... eu conheço o presidente Lula há muitos anos, né, Juliana? Claro que não tanto quanto vocês paulistas aí. Mas quando o presidente Lula concorreu a primeira vez a presidente, em 89, eu já era vereador do PT. Tu não tinha nem nascido ainda, Juliana, eu já era vereador do PT, lá no século passado. Né? E o presidente sempre teve um carinho muito grande comigo, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, e eu falo muito com o presidente Lula, conversei com ele hoje de manhã. Né? Conversei, semana passada nós conversamos muito, ele estava muito indignado com aquela sacanagem que foi feita contra a dona Marisa, né? aquela coisa perversa de Dona Marisa com uma poupança da vida inteira de 25 mil, e eles inventaram que ela tinha 256 milhões e criaram uma coisa asquerosa de que ela tinha juntado aquilo vendendo Avon, mostrando o preconceito, mostrando essa discriminação que eles têm pelas pessoas humildes, pelas pessoas pobres. Né?
Isso abala muito o presidente. Agora, essa madrugada foi feita outra sacanagem contra o presidente, né? O relator do STJ, o Félix Fischer, a 1h da manhã, colocou num plenário virtual o julgamento sobre o recurso do triplex. Faz meses que está parado. Isso tira do doutor Cristiano a possibilidade de fazer sustentação, de estar presente no julgamento. Então, todos os dias é uma maldade contra um dos filhos, contra a dona... Oi. Acho que por isso que eles estão fazendo isso, porque o presidente Lula já está começando a abalar as estruturas, né? E eles precisam fazer alguma coisa para fazer. E a nossa reunião ontem foi muito boa. Nós estávamos praticamente com todos os deputados, todos os senadores, a direção do partido, o Haddad estava na reunião. E o Lula foi muito firme, gente. O Lula foi muito firme. O Lula... Olha, nós precisamos dizer para as pessoas que não tem saída pontual, né? Tal setor, tal setor. Não, gente. Há um modelo, há uma visão de sociedade, há uma visão de mundo. E o Bolsonaro representa aquilo que tem mais perverso. É um cara que tem desprezo pela democracia, que tem desprezo pela diversidade, que não se coloca numa visão altiva, ele despreza a soberania, ele é um capacho dos Estados Unidos. É um cara que tem desprezo pelas pessoas idosas, que não gosta de negro, que não gosta de mulher, que não gosta de índio, que não gosta de nordestino, que não gosta de povo. Então, imaginar que nós podemos passar por tudo isso e ter que esperar 2022 para colocar na hora do dia para as pessoas de que é insuportável para o Brasil essa família de bandidos, é muito tempo. Então, nós ontem, de maneira unânime, tiramos uma posição, Câmara, Senado e o Lula, de pedir que o PT realize uma reunião do seu diretório o mais rapidamente possível e assuma formalmente a bandeira do Fora Bolsonaro e se integre, né, a tantos movimentos, a tantas lutas que estão ocorrendo no Brasil nessa direção. Então, acho que foi muito legal e eu sempre que converso com o Lula me animo, né, ele tem uma capacidade inspiradora e, se Deus quiser, nós vamos sair desse processo, né, com o nosso povo enxergando, né, a necessidade da gente ter organização, ter luta, que é dessa maneira que a gente pode construir um mundo diferente. E esse processo todo que a gente está vivendo, ele tem que ser também capaz de nos ensinar muita coisa. E a gente tem que aprender com ele para poder sair desse processo melhor do que a gente entrou, Juliana. Muito bem, muito bom, muito obrigada. Eu já também queria anunciar, pessoal, que está aí... É ele que está me ligando aqui. Então. Dizer que a gente vai ter amanhã um bate-papo com o Jefferson, que é médico do Sindicato dos Médicos, para falar um pouco aqui sobre a questão da pandemia na saúde. E aí também, a gente já na segunda-feira, vamos ter a presidenta Gleice Hoffmann, que também vai conversar aqui conosco sobre o Partido dos Trabalhadores. Legal. E na frente das nossas tarefas e lutas que a gente tem. Então, gente, muito obrigado. Muita gente aqui entrou. Raimundo Bonfim, Eugídio, Fábio Rodrigues, que, aliás, está se candidatando aí para a ouvidoria da Defensoria Pública aqui. Né? Nessa semana também vai ser eleição. Uma sorte, estamos aí na luta para conquistar esse espaço. Márcio Costa, enfim. Até o Álvaro, um amigo, um companheiro aqui, também hoje entrou aqui. Estou muito feliz de você estar aqui, Álvaro. Enfim, a todos e a todas, um beijo no coração, muita esperança e muita luta que a gente vai, com certeza, sair desse período, dessa pandemia, da melhor forma possível, ok? Beijo, Pimenta. Muito obrigada mesmo. Até mais. Um abração.